Alô pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre felicidade tóxica. Vivemos num modelo social hoje em que tudo está ligado à felicidade. Você é um incompetente se não for feliz. Você não consegue manter um grau de felicidade porque você é uma pessoa inconstante, imperfeita e por isso não consegue ser feliz. Você briga com o namorado, com a namorada, você acorda de mau humor. Nossa, que coisa absurda! Então são esses modelos que a sociedade hoje nos impõe. Você tem que estar sempre feliz. A felicidade plena e absoluta. Só que isso é impossível dentro de uma perspectiva filosófica e sociológica. Tanto Schopenhauer como Freud mencionavam que é impossível esse modelo de padrão de alegria, felicidade a todo instante. Porque no meio social, na civilização em que nós vivemos, mesmo com uma série de progressos do ponto de vista econômico, material, mesmo assim é impossível você estar plenamente feliz. Mas é claro, os influenciadores, né, os líderes ligados a, por exemplo, a uma vida plena, que diz para todos nós que nós devemos ser felizes, só depende de você. É muito comum, né, esses discursos de autoajuda. E vamos lembrar que os livros de autoajuda realmente ganham, eles se tornam cada vez mais o que significativos, porque numa sociedade de frustrados, de desorientados, de depressivos, provavelmente, na hora que eu falo de uma felicidade plena e absoluta e de que tudo só depende de você, a tendência é esse modelo ganhar mais força. Mas pessoal, antes de poder falar sobre tudo isso, peço mais uma vez que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, elogio, crítica, o canal também é seu. Pessoal, funciona mais ou menos assim. No modelo social capitalista que nós vivemos, existe uma ideia plena de uma suposta felicidade. E quando eu falo de felicidade, é uma coisa que você deve manter durante 8, 9, 10 anos. Isso deve se manter, né, num grau de puro êxtase. Porque se você não conseguir esse tipo de modelo, você é um incompetente, você é uma idiota. Né? E a gente vai perceber que não é bem assim. Por exemplo, de pegar alguns autores, como Peter Stahl, que tem um livro muito legal, é um historiador, o Peter Stahl, ele fala sobre a história da felicidade, que foi lançado no ano passado, esse livro aqui no Brasil. E ele menciona, por exemplo, como a sociedade ocidental, moderna, capitalista, começou a criar essa ideia de uma felicidade plena e absoluta. Vamos lembrar que na Idade Média, você demonstrar felicidade não era uma coisa muito boa. Bacana era ser pobre, era ser miserável, estar numa condição precária, porque nós éramos determinados por Deus. Né? Tem um romance do Umberto Eco, escritor, sociólogo italiano, que ele fala, no romance, tem na parte do romance chamado Nome da Rosa, em que se ambienta no período feudal. Então tem um determinado momento lá em que tem um grupo de monges, né, são jovens monges, estão lá no monastério lá, eles começam a brincar um com o outro, começam a achar graça, a sorrir. Aí chega lá um monge lá que é já um senhor já de uma certa idade, que é o monge dos monges, né, diria assim, e critica todos os que estavam ali, falando assim: por que vocês estão sorrindo? Por que vocês estão se divertindo? Aí ele fala uma coisa que é significativa. Ele diz assim: Jesus nunca sorriu. Jesus nunca brincou. Por que vocês têm que brincar? Por que vocês têm que sorrir? É a mentalidade da época. Pô, Jesus nunca sorriu? Como é que ele pode dizer isso com tanta firmeza? É porque o modelo social da época estabelecia que nós estamos aqui para sofrer. Somos resultado do pecado original. É todo um discurso bíblico. Eu devo aceitar isso. Né?
Os protestantes, né, segundo o Peter Stahl, ele menciona que também vai seguir essa linha, né, da ideia de que você está aqui para servir a Deus, e a ideia da festinha, do entretenimento não pode, você tem que ter uma vida santa, tá? Então, esse discurso ele vai se desenvolvendo. Quando chega, por exemplo, o século XVIII, começa a mudar esse padrão. A classe burguesa ela vem com uma perspectiva diferente. E quando nós tivemos as revoluções burguesas, principalmente a Revolução Francesa, começa a existir a ideia da felicidade, de uma ideia de que você está aqui para ser feliz. Aí, inclusive, tem um dos artigos, eu acho que o artigo 9 da Constituição da Revolução da França Revolucionária, lá no século XVIII, que diz que a busca da felicidade. Você tem que buscar a felicidade. Né? Então começa ali. Ele fala sobre isso. Então vamos ter situações, por exemplo, a partir do século, você vai ter, por exemplo, o século XIX, em que começam a comemorar os aniversários. Ele fala sobre isso. Ele menciona que tanto entre os britânicos no século XIX como entre os americanos, as festinhas de aniversário, bater parabéns, né? Então começa a relacionar, por exemplo, a festa de aniversário com a ideia da festinha, né? Quer dizer, a celebrar o aniversário com a festinha, aí vem com a ideia de felicidade, tá? Desejar felicidade para o aniversariante, coisa desse tipo. E ele fala, inclusive, que no mesmo século XIX, né, alguns contos de Natal que vão se desenvolver começam a criar aquela ideia do Natal como uma celebração, como também uma festinha, né, onde você vai celebrar, você vai brincar, onde você vai se divertir. Quer dizer, a ideia da felicidade começa a se tornar cada vez mais plena, mais forte. É isso que ele menciona. Então, esses modelos eles vão se destacando. Inclusive, ele fala, tem uma coisa curiosa, que no século XIX começa a existir um aperfeiçoamento na odontologia, no sentido das pessoas começarem a cuidar dos seus dentes, que é a ideia do sorriso. Né? De você, por exemplo, conhecer estranhos através do sorriso. Mesmo você está trabalhando, sorrir para a pessoa, para o cliente, coisa. Então ele fala sobre isso, como os dentistas, eles começam, na verdade, a criar um padrão, um modelo, não tanto de uma saúde bucal, mas muitas vezes de uma estética. Essa estética na ideia de buscando, de demonstrar felicidade, alegria, o sorriso. Então a obra do cara é muito bom, desse Peter Stahl. E aí quando você vai verificar, por exemplo, a questão dessa felicidade tóxica, que a gente verifica hoje aqui, eu até indico para vocês uma série chamada Euforia, dessas plataformas digitais que tem aí, Euforia, que fala justamente da história de uma garota, né, de uma jovem, que ela é praticamente obrigada, dentro de um padrão social, a ser feliz a todo momento, a todo instante. Quer dizer, a ideia da felicidade tóxica, que é muito isso. Né? Você tem que sempre estar feliz, contente, alegre. Né? Os modelos sociais contribuem para esse processo. Evidentemente que se a gente analisar com calma, a gente vai perceber que essa felicidade ela não existe totalmente. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso da modernidade em si, por exemplo, lá na década de 60 do século passado, né? Quer dizer, no conceito, na ideia de contracultura, a geração de contracultura acreditava que liberdade era ser feliz. Por exemplo, se eu tenho liberdade, eu tendo a ser mais feliz. A ideia é essa. Então vamos fazer uma reflexão. Se eu tenho a liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu posso fazer o que eu quiser, eu sou mais feliz. Pronto. Então, por exemplo, hoje, você jovem, você vive num meio social, você vive num padrão social em que você tem mais liberdade que o teu pai e o teu avô quando tinha a tua idade. Entretanto, isso não faz de você uma pessoa extremamente feliz. Faz? Não. Provavelmente não. Tá? Gente, desculpa, que tá tendo uma obra aqui perto, aí você tem esses barulhos aqui. Tá? Então, assim, a ideia de que hoje, pode perceber, você vive numa sociedade onde o consumo de remédios antidepressivos é muito grande, onde a crise de ansiedade é muito grande. É porque, na verdade, essas crises de ansiedade, esses modelos de depressivos, estão ligados justamente a esse excesso de informação, esse excesso de felicidade.
Porque se eu acordo de mau humor, eu estou brigando com o namorado, com a namorada, se eu estou brigando com meus pais, eu sou um incompetente. Eu ponho essa pressão em mim, porque eu olho nas redes sociais, eu só vejo felicidade. E eu acabo que me influenciando por aquela mentira toda. É uma mentirada toda que existe ali de achar, tá todo mundo feliz, todo mundo muito alegre. E isso não procede, tá? Por exemplo, tu pegar o caso aqui, eu vou pegar um autor existencialista, o Jean-Paul Sartre. O Sartre, ele mencionava dentro da perspectiva do existencialismo que é assim, a, a existência precede a essência. Né? Então, você é conhecido não pela sua essência, mas sim pelo que tu faz, pela tua existência. Então é muita ideia, né? O existencialismo parte muito disso, essa escola existencialista. Tá? Então, assim, se o que vale não é a tua essência, é a tua existência, tá? nós nós nos definimos a partir do que a gente faz. Então, por exemplo, eu, professor Nelson, eu sou definido pelo aquilo que eu faço, que é o meu trabalho de professor. Tá? Eu sou conhecido assim. Não existe uma essência, mas existe uma existência minha. Tá? Por quê? Porque a ideia é que nós não somos predeterminados por nada, por coisa alguma. Os animais são, os objetos são predeterminados. Só que nós não. Então, se eu não sou predeterminado, isso possibilita a ideia da liberdade, de eu poder fazer o que eu quiser. Né? A ideia da liberdade em si. Como ele mesmo diz, o Sartre, nós estamos condenados a ser livres. Aí tu vai verificar o seguinte, assim, pô, esse modelo de liberdade cria uma angústia. Porque você a todo momento tem que o quê? Buscar, tem que fazer escolhas. E essas escolhas levam a angústia, e essas angústias levam o quê? A crise de ansiedade. Então a gente está vivendo hoje num modelo social em que os padrões de desespero, de ansiedade, de angústia acontecem por essa liberdade, ou por esse excesso de liberdade. Você pode escolher o que você quer. Porque na hora que você escolhe alguma coisa, você está deixando de lado outras coisas. Né? Então a liberdade, segundo os existencialistas, cria, na verdade, uma angústia generalizada. Então hoje você pode querer, você pode qualquer coisa. Você pode decidir qualquer coisa da sua vida. Entretanto, essas escolhas levam ao mal. E esse mal da angústia leva ao sofrimento. Então é meio paradoxal o que a gente vive hoje, porque hoje eu posso tudo, e porque eu posso tudo, eu estou mais sujeito que a infelicidade, a angústia, ao desespero. Então, ao falar sobre a felicidade tóxica, é entender que nós vivemos num padrão social onde que você tem que ser o melhor em tudo. Né? Ser melhor em tudo, né, possibilita a ideia de quê? De muito mais angústia. Então, até a ONU já entrou nessa onda, você tem agora índices, análise sobre índices de felicidade. Por exemplo, qual é o país mais feliz do mundo? Tem um Butão, lá no Oriente, né? Tem a Noruega. Tá? Então você tem índice de felicidade, parece que o Brasil é o 26º país mais feliz do mundo. Quer dizer, hoje felicidade virou padrão. E se tu pegar, por exemplo, o caso dos livros de autoajuda, tem muito isso. 10 maneiras para ser feliz, 10 formas de conseguir ser mais proativo, 10 maneiras da felicidade plena, 10 formas de conseguir a plena felicidade, sabe? Cara, é um monte de loucura. E aí quando tu lembra do Freud, né, o mal-estar da civilização, que é a obra mais conhecida dele, ele fala dessa dificuldade que nós temos de buscar felicidade em meio a um conforto material, tecnológico, científico significativo. Então a ideia de que não é propriamente o conforto material, nem a tecnologia, nem a ciência que te dá a felicidade. Tá? Então ele é muito pessimista em relação a isso. E no final das contas vamos perceber o quê? Que os modelos sociais eles são exagerados. E esse exagero leva à ideia dessa suposta felicidade plena, né? Que o próprio Peter Stahl, né, esse historiador, ele fala que
Isso vai ser mais reforçado no período da escola, o romantismo, né? Lá no século XIX, do famoso final feliz, quer dizer, as histórias e o seu final feliz. A gente dá o romance e o final feliz. Se você só é feliz se você encontrar alguém. Quer dizer, então, ele até fala que a escola literária, o romantismo, em vez de melhorar a situação, piorou, porque a ideia agora é de que eu só vou ser feliz se eu encontrar alguém. Né? A felicidade plena existe só se encontrar alguém, porque aí eu teria o famoso final feliz. Quer dizer, é uma ideia que ela se torna tóxica em grande quantidade, excessivamente, como é o que existe hoje no modelo que a gente vive. É isso? É isso aí, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.